Olá, estamos começando o Câmara Debate, um novo espaço da TV Câmara aqui de São José do Rio Preto, que vai trazer para você sempre um assunto atual e importante para ser debatido com especialistas e formadores de opinião. Hoje, neste primeiro programa, nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, que agora em agosto está completando 9 anos. O que mudou, o que melhorou para nós mulheres? Um manto jurídico que protege a nós mulheres, e nós trouxemos pessoas importantes de Rio Preto para falar sobre esse assunto. Nós temos os especialistas e também os formadores de opinião, como o Matheus Camargo, jornalista aqui da TV Câmara. Olá, Matheus. Jaque, hoje o time é de primeira, nosso time do nosso debate. Aqui ao meu lado o Dr. Thiago Xavier, advogado criminalista, também participa do debate. A Cidinha Canzela, que é assistente social, e a coordenadora da Delegacia da Mulher e do Idoso, a doutora Dália Ciceron. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Doutora, nessa experiência que a senhora tem de antes da lei e após a lei, o que mudou de forma imediata quando em 2006 essa lei foi implantada? Olha, eu entendo que a Lei Maria da Penha veio de encontro com essa problemática que é a violência contra a mulher. Hoje a gente percebe que a lei dá mais respaldo, trouxe realmente proteção, e se há alguma deficiência, essa deficiência está na mulher, porque a delegacia está aberta, fazendo o nosso trabalho, atendendo as reivindicações da mulher. Você vê, a lei, né, que criou as medidas protetivas. Hoje nós já temos mais de 500 registros, e os promotores e juízes também estão acolhendo, estão concedendo essas medidas, afastando o agressor do lar. Então a mulher teve muito a ganhar com essa lei. Como é que era antes, doutora? Na parte prática, assim, do dia a dia da rotina da delegacia, como é que esses crimes eram considerados menores? Era isso? Sim, não resta a menor dúvida, né? A lei anterior, quando se aplicava o Código Penal, né, o artigo 129, que tratava da lesão corporal, a pena era levíssima e eu nunca vi nenhuma condenação. E se houvesse condenação, né, não se falava em prisão. Sim. Depois vem a Lei 9.099, né, aquela lei, a famigerada Lei da Cesta Básica. Então, que revitimizou ainda mais a mulher, porque muitas vezes era ela quem prestava, né, essa cesta, que era uma multa aplicada, revertida, né, na aquisição. Então, banalizou ainda mais a violência. Aí essa Lei Maria da Penha não, nós entendemos o caráter, a seriedade, né, do caráter dessa lei. E muitas mulheres têm se livrado, têm conseguido se safar de violências através de seus pedidos. Doutor Thiago, o contexto histórico da lei. A Maria da Penha, estávamos discutindo antes de começar o programa, um breve papo, ela é uma lei que é a maioria das vezes usada para as populações mais carentes, mas a própria Maria da Penha não faz parte de um ciclo social um pouco mais alto, né? Exatamente, Matheus. O problema da Lei Maria da Penha, da violência contra a mulher, ela é um problema, na verdade, se a gente for ver, a lei ela tem 9 anos, né? Para o mundo jurídico isso é muito recente ainda, está tendo, né, os debates, a jurisprudência, até chegar aos recursos. E o problema, principalmente aqui no Brasil, e nós, não só do Brasil, os países que derivam, né, do direito romano, é que a gente tem aquela visão muito patriarcal, né, da família, o pai, a mãe e os filhos, né? Antigamente, naquela época, a mulher e filho era propriedade do pater-famílias. E essa mentalidade vem até hoje, né? A gente tem um machismo enraizado na nossa sociedade. O Papa Francisco, né, recentemente esteve na Bolívia, ele fez um discurso na Bolívia falando sobre o problema da violência doméstica lá. A gente vê que não é um problema só nosso. E é muito interessante porque a gente tem no Brasil uma presidente mulher, no Chile uma presidente mulher, na Argentina uma presidente mulher, né? E o caso da Maria da Penha é um caso emblemático porque a gente precisou ser condenado lá fora pela Corte Interamericana de Direitos, porque o caso dela, salvo engano, não vou me lembrar certo de data, mas era 1983 que ele tentou, né? Aí tem né, as histórias, né, as versões, mas que ele teria simulado, né? Ele era um professor universitário, ela era uma biomédica, ou seja, um casal de formação intelectual, né? Sim. E ele teria simulado o assalto, e porque ela queria se separar dele, e ele foi lá e deu um tiro nas costas dela, enquanto ela dormia, né? Tava acordando, e o tiro pegou na coluna e deixou ela paraplégica.
E depois disso ainda teve, parece, né, durante um banho tentou afogá-la e tal. Por 2 vezes. Por 2 vezes tentou, e ela sobreviveu, e o caso dela ficou por causa exatamente do que a doutora falou. A lei não vale nada, vem recurso, volta, e até que chegou 15 anos sem nenhuma solução, ou seja, o processo rodando. Então aí veio algumas entidades, né, de direitos humanos e né, fizeram essa interpretação, que você negava à mulher o direito à justiça, o direito à proteção, à segurança, você não dá, né, ou você dá por legislação ou por fiscalização, né? O fato do Estado não dar uma resposta, nem seja para falar, não, ele é inocente, e isso, né, eles reclamaram para a OEA, porque o Brasil tem vários tratados, né? Só que fica aquele negócio, né? A lei que pega, que não pega, a lei que é bonitinho, o tratado que é assinado, mas não é, né? Se a gente for ver direito, todo mundo aqui tem vários, a gente nem sabe, tanta lei que é. Tanta lei que tem, não é? Mas o problema é esse, que teve que ir para lá, eles realmente viram a análise do processo, viram que o Brasil não está tomando nenhuma atitude para proteger as mulheres, e houve a condenação que não tem um caráter punitivo, mas no sentido assim, seria uma vergonha internacional para o país deixar aquilo ser passar. Condenado, um país do ocidental, né, ter sido condenado porque não protege as mulheres. Então a partir daí foi feita uma lei, a Lei Maria da Penha, que acabou sendo batizada por nome dela, para que tivesse proteção para as mulheres, todos os tipos de proteção, né, administrativa, tem a delegacia dos inquéritos, patrimonial, né? Não é só psicológica, física, né? O que nós percebemos também, doutora, é que eu, enquanto assistente social, tenho essa convivência, essa vivência com as mulheres, né? Elas têm muito medo de levar o problema até a delegacia da mulher. Por que elas dizem? Que depois eles vão voltar e vai castigá-las de alguma forma, vai bater, acaba reprimindo. Mas aquilo que acontece no dia a dia, lá com a senhora na delegacia, é exatamente assim? Elas precisam ter esse medo? Ou tem como melhorar isso? O que a gente observa é que essa questão é bastante complexa. É bastante complexa. A mulher, quando ela vai à delegacia, realmente, muitas se mostram temerosas. E a gente tenta passar isso para a população, de que necessariamente ela não precisa ir lá para pedir a condenação. Que, na verdade, as mulheres não gostariam de ver os seus maridos presos. O que elas querem é que ele mude de conduta. Mude de conduta. Né? Tanto é que o número de retratação é enorme. Elas, né, pedem essas medidas e depois acabam se reconciliando. É verdade. Então, essa questão é bastante complexa. Isso não é ruim também, não é, doutora? Essa reconciliação, essa superação, isso aí também não é problema. Que houvesse uma boa convivência, porque eu sempre digo que as maiores vítimas são as crianças. São as crianças, exatamente. Que tendem, né, a se tornarem agressores e as meninas a suportarem as violências, porque é um aprendizado. E passa para outras gerações, aquele comportamento. Doutora, assim de cabeça que a senhora possa lembrar, de uma forma de a gente pudesse traçar um perfil das mulheres. São mais mulheres jovens, eu acredito que sim. Como é que é isso com filhos? Como é que as mulheres que procuram a senhora hoje em dia é muito variado? Não, varia, mas os estudos revelam, os estudos consideram a idade de fertilidade. O período de fertilidade da mulher. Os estudos revelam ela é mais isso. frágil. Talvez eu não consigo entender, talvez tenha razão, né, quando nova, com seu esposo, o ciúme, aquela cultura, a mudança de hábitos no corpo. A maioria, né, a maioria tem filhos, doutora? A grande maioria tem filhos. Talvez porque solteiras se separem, não tem nada que segura o marido, talvez isso? Isso, talvez, então o período, né, a idade é considerada esse período de fertilidade, que varia aí de 23 a 48 anos, 50. Então, esse é o número maior, né, das mulheres que nos procuram. Mas, obviamente, tem violência. Menina hoje aí com vida sexual 12, 13 anos, infelizmente. Infelizmente. Então, a gente está observando que essa idade vem, né, diminuindo. Então, vítimas muito jovens, com histórico de 2, 3 anos de violência. E dificilmente a mulher nos procura na primeira investida. Ela sempre traz um histórico de violência familiar. Nada acontece, né? E os maridos, como é que é esse perfil desse marido? Eles trabalham? O que a senhora sente também, doutora? Hoje, realmente, são pessoas trabalhadoras, é um descontrole emocional muito grande e fruto desse machismo, né? Que é cultural, como o doutor bem disse, vem na história, é histórico. É o poder do macho.
sobre a fêmea. E aí ela é subjugada de várias, economicamente. De todas as formas. E pode estar ligado a outros fatores externos, como bebida, uso de drogas. Potencializa. Transtornos psiquiátricos do agressor. Com certeza. Né, no tocante à bebida, que hoje muitas vezes associada a drogas, né, ou separadamente ou associadas, potencializa uma violência que já está, né, que já faz parte da personalidade daquele indivíduo. Ou personalidade, o próprio desequilíbrio. Obviamente, que né, são fatores sociais que nós sempre dizemos que as causas das violências decorrem de problema cultural e social. Mas atrás do problema social tem toda essa cultura machista, né? E também assim, doutora, também que a gente observa, talvez seja alguma questão nossa pessoal, né? Mas me parece que a classe social um pouco mais alta, onde se tem mais dinheiro, vamos dizer assim, elas sofrem mais caladas, né? A impressão que dá é que elas recebem, elas se determinam de não denunciar a pessoa. Talvez pelo fato de dependência financeira, estar numa situação financeira mais adequada para elas, acaba suportando um pouquinho mais a violência. Isso é uma realidade. É muito ruim, né, Isso doutora? é uma realidade, porque na classe mais alta, classe A, comparecimento na delegacia muitas vezes significa o rompimento de uma relação. E rompendo essa relação, a mulher perde status. Lidar com os filhos, as questões econômicas, é muito difícil para ela. Participar do núcleo que ela sempre participou, né? E ela é preferida, né? O homem é aceito na companhia de outra. Sim, e ela nem sempre aceita aquele grupo. São os ditados populares, né? Amarra a sua cabra, que é uma boa que fica solta, é isso, briga né? de marido e mulher de mulher, você finge que não viu, você vira pro lado. Não, mas muitas vezes pode chegar ao ponto de dizer, é uma ameaça para aquele grupo de mulheres. Ela fez alguma coisa para merecer, pode chegar até esse ponto, né? Absurdo. Se ela apanhou porque ela fez alguma coisa, merece. Ninguém apanha de graça. Ninguém apanha de graça, né? Você sempre escuta como se tivesse algum parâmetro para você poder bater na sua esposa, na mãe dos seus filhos. Essa é uma razão justa para bater na mulher, né? Mas aí, doutor Tiago, também tem a questão do patrimônio, né? E é uma forma até de punir a mulher na classe social alta, né? Onde você tem mais dinheiro. O homem sempre dá um jeito de dizer que ele não tem tudo aquilo que ela disse que ele tem. Que seria a violência patrimonial que nós estamos falando. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O que seria essa violência patrimonial? Tanto serve para quem tem muito dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, né? Uma forma de analisar aquilo que eu tenho, aquilo que é meu direito e aquilo que ele está tirando de mim, dos meus filhos, da minha família, né? Porque no fundo, quem acaba ficando com a família é a mulher. Ela assume tudo. A prole acaba ficando, ela é a provedora. Né? O marido fala, o marido da cabeça, a mulher é o pescoço. Isso. Então a mulher gerencia, grande gerente do lar, né? Ela fica com tudo menos com o recurso financeiro. Isso aí tem mudado, eu estava verificando uma pesquisa para não chegar aqui também, né? Vamos dar uma atualizada, né? Vamos saber. E eu estava vendo que exatamente, para você ver, sorteio hoje de CDHU, essas coisas, né? É feito já no nome da mulher. Exatamente porque a regra já é mais essa, porque sabe que o marido às vezes sai para comprar aquele cigarro, nunca mais volta, tem aquele abandono de lar, então já vai a escritura para o nome da mulher. Mas a mulher, né, o lado bom, porque se a gente vê na década de 30, as mulheres começaram a votar no Brasil, né? Então é muito também recente, uma conquista de direitos, você não podia nem votar, não era nem considerado ser capaz agora, então isso vem vindo. A mulher vem entrando no mercado de trabalho, o que acontece? Ela vem também trabalhando, ajudando o lar. Hoje em dia, já algumas pesquisas aí já dizem que 55% dos lares brasileiros são chefiados e mantidos por mulheres mesmo. A mulher está bancando o lar sozinha, né? Às vezes com a ajuda do companheiro, não. O problema da violência patrimonial é exatamente o que a gente discute já na área de família, pensão, essas coisas, né? Também dá muito problema. Tem até aquele negócio, né? No começo é meu bem, pra lá depois é meus bens. Porque nessa hora, né, a gente brinca muito, que é um negócio triste, mas a gente avisa. A gente que é advogado, a gente quer avisar o cliente. Fala assim, fala, nunca, não, ele jamais vai fazer isso. A gente vê muita coisa, né? Porque quando mete dinheiro no meio, você vê irmão virar contra irmão, marido e mulher, não existe mais nada disso. Então o que acontece? Tem uma empresa, bota as coisas no nome da empresa, tira o nome do casal, porque na hora de partilhar, vai botar, o que acontece? Não tenho nada.
eu não posso pagar essa pensão. Ah, não, eu sou funcionário tal, eu tenho só um registro, eu sou funcionário público, tenho esse, então vai basear naquilo. E o juiz, aquele negócio, né, a gente às vezes tem algumas teorias que falam que o juiz fica distante, por mais que o juiz tente investigar, ele fica, se ele for investigar cada caso, ele também não dá conta. Não. Então ele vai chegar no quê? No papel, nas provas que a parte produz. E aí como é que você prova que a parte trabalha se ela não tem nenhum documento? Como é que você prova que ela tem se ela tem um sigilo bancário? Como é que você vai saber que ela tem se ela passou no nome de um laranja? Aí você tem que provar que é fraude, aí vem aquele trabalho de Hércules, né? Porque você tem que provar, e tem muitos casos, ou seja, bota o nome da empresa, bota o nome, né? E aí o que acontece? Fala, não tem verba, né? Não tem pagar. Né? Então, assim, porque a pensão né? Você tem vários aspectos nesse caso do patrimonial, por exemplo, separa, né? A mulher, quando ela chega na Maria da Penha para sair, ela sabe que é uma luta, né? Nenhuma luta de libertação foi fácil, né? Então, o que acontece? Ela tem esse problema de manter, muitas vezes, isso é calculado, pensado quando se calcula a manutenção do nível de vida, a possibilidade de quem paga e de quem recebe. Então você pega uma mulher, né, de classe alta, você vai mandar ela, não, né, mas assim, para um outro bairro, para outra realidade, ela tem que manter. Muitas vezes, que nem a gente estava discutindo aqui antes, o marido casa, fala, mulher minha não trabalha. Aí tudo bem, enquanto tá o casamento, o dinheiro tá vindo, porque quando separa, não é mais uma mulher, se vira. Não é assim. Então tudo isso tem que ser analisado. E tudo isso, só que tudo isso passa na cabeça de uma mulher que está sendo agredida, está com violência, e ainda tem que calcular tudo mexendo com sentimentos. Ou seja, não é algo fácil. Ela ainda tem que tomar, né, aquela decisão de ir na delegacia e, né, vai receber o suporte lá, mas aquele primeiro passo é o mais difícil. Né? Então a questão patrimonial, porque a questão patrimonial ela que amarra. E a lei fala expressamente da violência patrimonial, que é aquela de você cercear, você fazer aquela de mesadinha, né? Ou seja, você não tem você fica dependente do dinheiro do que vem. Então você tem que gerenciar o lar e as suas necessidades. Você tem necessidade que não seja do lar. Comprar um sapato, comprar alguma coisa, ir no cinema, viajar. E você fica restrito, porque você não pode fazer nada sem outra pessoa, né? Então você tem que tirar essa ideia de que a pessoa é uma propriedade são dois seres livres que ficam juntos. Não é um ser que acaba engolindo o outro. Ou seja, a Lei Maria da Penha, se a mulher ela não é agredida fisicamente, mas psicologicamente cai nessa do patrimônio, essa violência patrimonial, que são essas restrições, ela pode recorrer à lei, então. Porque ela tem todos esses direitos preservados, ou seja, violência psíquica. O marido é ótimo, educado, tudo, mas em casa é um psicopata. Esse tipo de coisa ele passar não... fome, vai aquele negócio, né? Pra fora, em tudo, né? E quando você entra dentro de casa é outro problema. Não só patrimonial, você tem a patrimonial amoral, né? Ou seja, você chegar às vezes a uma vez de fato, que é uma lesão que não dá marca, digamos assim, né? Você xingar, psíquica, você ficar falando, você não presta, você xingar, depreciar todo dia, causar aquele, né, a baixa autoestima da mulher, destruir a autoestima dela, às vezes por ciúme, inveja, tá? Você, às vezes, aquilo ataca a mulher também. Então é uma forma de violência, né? A violência hoje em dia, né, ainda mais com os meios de comunicação, a tal da vingança pornô de WhatsApp. Isso, essas coisas aí. Tá muito, mano. Então você tem vários meios de violentar a mulher. Não precisa ser só violência sexual ou física. Eu gostaria de convidá-los a assistir uma reportagem que a gente tem que fala sobre a Lei Maria da Penha. Vamos ver? As ameaças do ex-marido viciado em drogas e álcool se prolongaram durante anos, até que uma decisão foi tomada. Eu cheguei lá e falei mesmo. Denunciei ele mesmo. Meu marido está dizendo que vai me matar hoje. E contei tudo que estava acontecendo pro delegado. Aí o delegado chamou o escrivão. Aí o escrivão ainda falou para mim: olha, você tem certeza que você quer assinar essa ocorrência? Eu digo, claro, quero sim. Eu já tinha ouvido falar na Lei Maria da Penha lá atrás, eu assistindo televisão e vendo, né? Aí eu digo, é por aqui. Pela Lei Maria da Penha, o agressor pode ser condenado a até 3 anos de prisão. Isso vale para agressão física, moral e psicológica. A Central de Atendimento à Mulher, criada para receber denúncias, também se consolidou no país. Entre 2005 e o primeiro semestre deste ano, o número 180 recebeu quase 4,5 milhões de atendimentos. No primeiro semestre deste ano, o maior aumento de denúncias foi o de cárcere privado. Teve um crescimento de mais de 145% em relação ao mesmo período do ano passado.
O número revela uma mudança de mentalidade do brasileiro. Como na maior parte das vezes a mulher está presa em casa pelo próprio marido, ela não pode fazer a denúncia. Cabe então a amigos, vizinhos e outros familiares tomar consciência e denunciar o crime. Para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, essa é uma das conquistas dos 9 anos da Lei Maria da Penha. Nós podemos concluir que esses 9 anos da Lei Maria da Penha, que hoje faz 9 anos de sanção da Lei Maria da Penha, mostra que a sociedade brasileira está mudando o comportamento, né? Se antes da lei nós tínhamos que em briga de marido e mulher não se mete a colher, agora nós vamos ter o Estado fazendo políticas públicas, como a Casa da Mulher Brasileira, o Programa Mulher Viver Sem Violência, o Poder Judiciário criando juizados, o Ministério Público tendo uma atuação forte, firme no enfrentamento à violência contra a mulher, a Defensoria Pública também e a sociedade cumprindo a sua parte. Então, doutora, é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, não é? Às vezes a mulher sabe, mas não tem a coragem de ir atrás, e às vezes também ela fica, esse lance, é alarmante esse dado do cárcere privado. Não sei se é uma realidade aqui de Rio Preto, se aqui de Rio Preto a senhora encontra muito isso. Eu acredito que em cidades um pouco maiores, ou aqui também acontece. A senhora já pegou caso assim? Em número mais reduzido, sim, né? Sim. Porque hoje as mulheres têm acesso a aparelho celular, né? Computador e outra, desde que haja uma janela onde ela possa. Sua voz possa alcançar, o vizinho já não há de se falar em cárcere privado. Mas eles tentam castigá-la de toda e qualquer forma. Depois da violência, impedi-la de comparecer à delegacia, de chamar o 190. Então, por algumas horas, eu até diria, sim, há essa informação. Né? Tentam impedi-la de denunciar a conduta. Mas elas aproveitam a oportunidade depois, ou através de parente, através de algum morador vizinho, ou pessoalmente, elas vão à delegacia e denunciam. Doutora, ao longo do programa, eu pedi umas 2 vezes que a senhora faça isso, lá para a nossa câmera, o telefone da DDM, para quem está nos assistindo, e tem esse caso na família, ou tem um amigo, um vizinho, e a pessoa pode fazer uma denúncia anônima, ou a pessoa é obrigada a ir pessoalmente lá? O que a senhora recomenda? A gente prefere a presença, é óbvio. Nada como a gente está conversando com a pessoa. Né? Como está ocorrendo nesse bate-papo. A gente vai trocar ideia, vamos conversar. Porque a pessoa com problema, ela não vê saída, ela não vê janela. Ela se encontra num breu, na escuridão. E a gente passando a conversar, onde ela pode se socorrer. Hoje temos a casa, abrigo, que acolhe essas mulheres em situações críticas, tem as assistentes sociais que auxiliam na remoção para outra localidade, onde tenham parentes que possam acolhê-las. Então hoje o município, tem muito a oferecer para essas mulheres. Mas, obviamente, se a denúncia for feita, toda a denúncia é checada. Hoje em dia, qual que é o endereço lá da DDM? É Rua Floriano Peixoto, 2880, Santos Dumont. E o nosso telefone é 3233-2910. Sim, aí, como a senhora disse, preferencialmente chegar pessoalmente lá, né? É perto da onde? Ali a DDM que mudou algumas vezes, é no Alto Rio Preto, ali subindo... Santos Dumont, a gente tem como referência o hospital da Unimed. Perfeito, aquele hospital grande da Unimed, da Badibacite novo, subir a rua lateral, né? Subindo 2 quadras, né? Sentido Boa Vista. E desce, vira logo à direita, aí é a DDM. Doutora, na prática, por exemplo, a mulher, ela resolve ir à delegacia. Chegando lá, ela relata o caso dela. Imediatamente, dependendo do caso, ela já sai da casa ou ela pode voltar e aí vocês vão analisar o caso, vão estudar o caso e tomar algumas providências ou imediatamente já é tomada alguma providência no sentido de tirar ela daquele lar, já protegê-la? Nós vamos atender o que ela pede. Então, eu quero medida protetiva porque, por incrível que pareça, ela tem a informação a respeito, né, do que a Lei Maria da Penha tem a oferecer. A lei é muito conhecida, ela pode usar até um termo diverso, olha, eu quero que tire ele dentro de casa. Nós já sabemos que ela está querendo medida protetiva. Então, nós explicamos qual é o procedimento. Às vezes, ela pode ficar na casa-abrigo, porque a delegacia, a partir do momento... Então, imediatamente nós vamos ouvi-la. Fazemos o boletim de ocorrência, fazemos a requisição de exame de corpo de delito, já colhemos a declaração a respeito de todos esses fatos, né?
e fazemos um requerimento, formulamos um requerimento de acordo com a lei. O afastamento do agressor do lar, se ele não mora na casa, é que a proibição, né, de se manter distante, não manter nenhum contato, não comparecer em seu local de trabalho. Então nós vamos solicitar que ela marque quais as situações, né, que ela deseja, que são cabíveis. A partir daí, ou ela vai para casa de abrigo, ou vai para casa de algum parente, porque nós temos 48 horas para enviar para o fórum, e quase sempre enviamos no mesmo dia, a não ser que seja tardezinha, já não dá. Tarde não dá. Né? E o juiz também tem 48 horas para expedir o mandado, esse mandado de afastamento, né? O mandado de conduta, né? De proibição de conduta. E a partir desse momento ela pode voltar para casa serenamente. Isso lhe dá garantia de que ela está segura? Eu diria que não. Eu sempre exponho isso às mulheres. Por quê? Porque nós não sabemos o que passa na cabeça desse homem. Nós temos assistido aí homicídio e eles são imprevisíveis. Não tem como o Estado tutelar a esse ponto, caso a caso, né? Não tem como, cabalmente, né? Não tem como, porque quem está determinada, né, a concretizar uma ameaça, ele pouco está se importando para a polícia, para o promotor, pelo juiz. Ele vai, ele pode fazer alguma coisa. Se ele for seguir a lei, era fácil, É ótimo, sabe? Agora, em caso de desobediência, olha, a Maria da Penha tem prendido. Tem prendido. Eu digo Maria da Penha, porque às vezes elas vão lá procurando a Maria da Penha. Então, a própria Maria da... É que, na verdade, elas têm informação sobre a lei, então elas têm que se manifestarem. E a gente tem, sabe, efetuado muitas prisões em decorrência dessa desobediência. Sim. Dessa desobediência. Só pra gente ter uma noção, Jaque, em 2012, a ONU considerou a Lei Maria da Penha a terceira melhor lei do mundo de combate à violência doméstica. Ela só pede para uma lei que tem na Espanha e uma que tem no Chile. Ela foi considerada pela ONU um exemplo de legislação eficaz, de eficácia. E eu acredito que aqui no Brasil, sonoramente, é a lei mais conhecida, né? Talvez lei ali seca e lei seca, né? Ela pegou mesmo, né? Também a confiança, né, Matheus? E pensão por alimento. Não tinha confiança de que alguma coisa seria feito realmente para proteger a mulher. A mulher não tinha, hoje não, hoje a lei ela garante isso, né? Eu gostaria de pedir licença, um minutinho só, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Câmara Debate. Não saia daí. Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Estamos voltando com o nosso programa Câmara Debate, que hoje está trazendo aqui convidados, especialistas, para falar sobre a Lei Maria da Penha, que agora, nesse mês de agosto, está completando 9 anos. E pelo primeiro bloco que a gente teve, a gente percebeu que a lei realmente saiu do papel. Ela é dura, né? Ela vem para prevenir, para punir e erradicar. Vocês acham que dá para chegar nesse ponto de erradicar a violência contra a mulher? Que bom. Uma coisa é a lei, né? Outra coisa é o comportamento humano. Mas já caminhamos. Podemos chegar a essa conclusão. É um caminhar lento. Talvez teremos que esperar aí quantas gerações, hein, para que isso. Eu acredito até que os jovens se profissionalizando juntos e formando a sua família assim, de forma bastante consciente, tende a melhorar essa cultura. É muito difícil lidar com o machismo. Eu vejo pelo meu filho que eu sempre destruí
tentei destruir essa cultura. Mas paradigmas, essas ideias. E, no entanto, a força do grupo, né? A influência do grupo. Exatamente. E você não consegue trabalhar, né? Você tem dificuldade. O agressor pro grupo dele, pro grupo dos homens, ele acaba sendo bem visto. Ele é um macho, né? O cara, esse cara toma uma atitude. Ele não se brinca, não. Com ele não se brinca, né? E nós vimos também, Matheus, na matéria que nós acabamos de ouvir agora há pouco, no outro bloco, eu prestei atenção. Que o escrivão perguntou, mas você tem certeza que você quer fazer a denúncia? Porque é um caminho sem volta também, né? É isso aí. Mas então, eu acho que o homem, ele nunca vai assim, incentivar muito a mulher a fazer a denúncia. Diferente da delegacia da mulher, que trabalham todas as mulheres, né? Eu acho que a consciência é outra. E eu achei estranho, ele disse, você tem certeza? Mas talvez isso decorre, Cidinha, eu vejo pelas nossas funcionárias, pelo número de retratação. Então, quando tem uma medida protetiva para acolher, elas abandonam tudo. Sim. Nunca mais. Porque, obviamente, a lei determina que seja acolhida de imediato. Né? A declaração, representação, requerimento. Então, ela para o cartório e no outro dia não era nada disso. Chora, eu perdoei, ele falou que nunca mais. É a rotinização da violência, é o perdão, é o arrependimento até o próximo ataque. Uma joia, o próximo ataque vem, né? Vem. Outro dia a mulher estava na terceira, ela estava pedindo a terceira medida protetiva. Então a gente, já com mais amadurecimento, compreende, ela pode pedir 10. Eu estou na delegacia para atendê-la. Mas as funcionárias, até pelo estresse, pelo acúmulo do trabalho, acabam reforçando. É isso mesmo que eu acho que dessa vez vai dar certo. Será que ela não vai voltar? Porque depois fica, né, você move toda a máquina estatal judiciária, tá lá para isso. Tá lá para isso. Mas você movimenta e depois você cria, né, a pessoa acaba fugindo, você fica sem o próprio funcionário, porque né, a gente é funcionário, é humano, tem trabalho, né? Então a gente fica, putz, não vai dar certo, não vai, agora desistiu, você não acha, a mulher não some, tenta, aí você tem notícia dos autos daqui a pouco que às vezes engravidou, já peguei processo assim, aí no meio do processo ela foi querer retratar porque tinha engravidado, aí né, porque a audiência para retratação, porque assim, o que acontece? Na Lei 9.099, você tem aquela parte de fazer a composição civil dos danos, então aqueles crimes menores, eu xinguei na rua, faz a composição, paga uma indenização, paga uma cesta básica, resolve, né? Na Lei Maria da Penha já é proibida exatamente essa parte, para não virar exatamente o que a doutora falou. Virar a lei da cesta básica. Bati na minha mulher, vou dar uma cesta básica lá para o hospital, acabou. Não pode. Mas o que acontece? Para você retratar, que é diferente de um outro crime, né, menor, você tem que ter uma audiência, então você tem que designar uma audiência com o juiz, ouvir do Ministério Público, para que retrate, para o juiz olhar, para saber se a senhora está sendo coagida. Exatamente isso, porque né, o Estado não tem como ficar 24 horas atrás ainda, né, por mais que os meios tecnológicos, mas não tem. Então ela pergunta, a senhora tem certeza? Né? A senhora quer retratar mesmo? Porque se retratar, né, o processo acaba. Depois vem exatamente isso, vai da terceira, até um dia que você não sabe, às vezes né, a ameaça acaba virando um homicídio, né? Aí você tem aquele negócio, né, que estatísticas mostram que né, cada 7 mulheres que morrem né, por causa de violência, cada 10, 7 são da mão de alguém que ela tem afeto, que ela ama, ou casado, ou companheiro, ou né, tem a jurisprudência, né, às vezes até ex-namorado, namorado, teve aquele menino lá de Santo André, faz tempo, né, que na época acho que nem tinha, nem lembro quando foi, mas acho que nem tinha lei ainda na época. Então você tem esse problema, então você vai, né, a doutora quer ajudar, mas sabe que aquilo vai acabar, então você fica frustrado também às vezes. Doutor, nessa questão do direito, a mulher, por exemplo, ela faz a denúncia, vai ser abrigada, ela pode parar de trabalhar? Ela pode isso, porque senão ela vai ser abrigada, ela vai continuar com a sua vida normal, vai trabalhar, ela vai trabalhar, ou ela pode suspender o contrato de trabalho, não sei, com a empresa. Olha, é um pouco complicado porque, né, hoje, ainda mais no mundo de hoje, a gente está numa crise aí, se você começa a ter empregado e começa a afastar, às vezes dependendo do empregador, ele vai ser compreensível, mas não
digamos assim, não tem legalmente alguma coisa que fale, ó, por causa disso você poderia se afastar. Geralmente acontece, você chega lá com um boletim de ocorrência ou alguma coisa, né, que você foi no judiciário, acontece, né, é perdoado, tá? Agora o problema é que, exatamente o que a doutora está falando, isso tem um outro aspecto que é assim, é a prática. A gente está falando da lei, mas como é que fica ali o dia a dia? Ou seja, quando essa mulher sair da delegacia, aí, como é que para onde que ela vai? Né? Como é que eu vou? Né? A gente teve um caso emblemático que foi o do Dado Dolabella, né? Que ele fez até uma piadinha, o juiz, né? Que ele chegou no camarote com uma fita métrica, porque ele tinha uma distância de 200 ele foi com a fita métrica para tipo, zombar da lei. E acabou tomando um fumo, depois que eu nem lembro qual que era, mas né? Ou seja, mas assim, claro que isso é outra coisa, porque são pessoas famosas. Você vê uma pessoa famosa por aí na rua, você vai lembrar, você vai denunciar. Nós, né, meros mortais, nós estamos à mercê, talvez, de nós mesmos, né? A gente pode procurar, mas assim, na hora do... vamos ver. Então, a gente tem algumas experiências, né, que tem funcionado, o mecanismo do pânico que está sendo adotado, né, que a gente tinha discutido no Espírito Santo, que é um aparelhinho que você aperta, a partir do momento que ele aperta, ele manda por GPS, para uma central, a sua localização, e a partir do momento que você aperta ele por mais de 3 segundos, ele começa a gravar todo o ambiente de volta. Por quê? Para pegar a prova. Para você mostrar que a pessoa está violando aquela ordem de restrição, porque se ela está falando, está ouvindo, você, óbvio, né, você está vendo, né, ouvindo que a pessoa está perto, manda o GPS já para saber onde está, e para a patrulha, em alguns estados já estava, você ainda tinha a patrulha Patrulha Maria da Penha, a Brigada Maria da Penha, lá no Rio Grande do Sul, mas ainda falta exatamente aquilo. Às vezes o investimento maior. Né? Por exemplo, a gente na área criminal tem um problema que a gente está falando de digitalização do processo. No criminal tem um problema por quê? Porque o governo também não investe para digitalizar os inquéritos que tem, é muito difícil. Né? Ou seja, tem que o governo entrar com uma contrapartida, porque senão vira o porquê da Lei Maria da Penha. Né? Por que teve a Lei Maria da Penha? Porque o Estado não fez nada e teve que ser condenado para fazer alguma coisa. Né? Ou seja, lei, tratado, já tinha um montão, já estava valendo. Mas teve que fazer uma lei porque ninguém fazia nada. Ou seja, só que também não adianta você ter uma lei e não ter investimento. Ter criar os juizados da violência doméstica, que não é juizado, porque antigamente era pequenas causas, hoje é JEC, né? Não, é um juizado que vai fazer com que a doutora, quando ela tiver, né, no mesmo dia ela já terminou o inquérito, ela já vai para aquele cartório que só vai trabalhar com aquilo. Só com aquilo, então a eficiência é muito maior. O atendimento é muito maior. Se você tem uma equipe interdisciplinar muito maior, com psicólogo, assistente social ou convênios. Então isso que favorece aquele comportamento que a gente tem na lei de fumo. Porque antigamente, se esses programas fossem, vamos dizer assim, né, na década de 70, eu poderia agora tirar um cigarro aqui e fumando e falando aqui e tal. Na década de 90, já eu pediria para sair, fumaria ali do lado, né? Hoje em dia, só lá fora. Então, é uma lei que vem o quê? Ela vem jogando comportamento, que é inaceitável isso, para tentar mudar a mentalidade da sociedade, né? Então, é uma lei que vem, se dependesse do parlamento, às vezes não viria, sozinho, né? Por livre e espontânea pressão, digamos assim. Então, esse que é o problema. Às vezes, na prática, né? A doutora está lá na delegacia, o que ela pode efetivamente fazer? Né? Quem vai abrigar a mulher a hora que ela sair? Ela vai ter que, porque a partir do momento que ela sai de casa, ela tem exatamente aquela parte patrimonial. Ela tem, às vezes ela tá com a prole, ela tem que sair sustentar. Ela não pode se dar o luxo de sair, não vou parar de trabalhar, às vezes ela trabalha porque geralmente... Mudar minha rotina por causa dele, A polícia, né, tem aquelas, né, mude o trajeto, né, mude, mas o que a doutora falou, a pessoa, né, bandido não obedece a lei. Então se a pessoa às vezes está... Exatamente. Aí sobre efeito de droga, álcool, alguma coisa assim, a pessoa tá com raiva, raiva cega, né? Raiva. Isso, você tá com raiva, então você fica, ela tá lá, ainda tá, e fica. Agora eu vou. Às vezes não tem, né? E não tem. A polícia tá toda hora atrás de você e impedir que o crime ocorra. Então é uma situação que assim, não tem uma solução fácil. Não. É só para companheiros, doutora? Por exemplo, um pai com uma filha também caberia no Maria da Penha ou não? Não, cabe, não, claro. Cabe também. Cabe. Toda violência contra a mulher. Que seja no âmbito doméstico. Doméstico, né? Sim, familiar. E ela considera até pessoas agregadas. Né? Entende? Um parente, não, um amigo, uma pessoa que more junto, também é tutelado por essa nas relações homoafetivas também. Também nas relações homoafetivas? Também se aplica a Lei Maria da Penha. Também se aplica. E a experiência da nossa delegacia, você já pegou alguns casos ou não? Ou é muito mais raro? Nas relações homoafetivas. Sim, tem alguns casos, são mais esporádicos. Sim.
Mas às vezes também são mais graves, né? Entendi, Parece que a fúria, é a alteração é mais intensa mesmo, né? Mas assim, de casais femininos, homossexuais femininos. Entendi. Né? Aí uma parceira agride Isso não a outra. significa que nós não possamos atender o masculino, também. Mas um homem também pode. Eu diria que nem existe, né? É a demanda, né? A demanda mais são casais homossexuais, né? Femininos. É óbvio que nesse mundo machista que nós vivemos, e com a internet, Facebook, em que as pessoas se mobilizam muito mais rápido e as pessoas tendem, inclusive os imbecis, as pessoas de mentes menores, cria-se aqueles movimentos reacionários, por exemplo, de zombar da lei. Eu sou homem, eu também queria uma lei também para me proteger, esse tipo de coisa que acaba banalizando a lei, que acaba deixando a lei como algo jocoso, mas e também eu acho que coloca a mulher mais uma vez vítima disso, né? Quer dizer, se ela vai procurar, ela é uma bobona, é uma mulher. Existe algo com relação à violência masculina? O inverso? A senhora já pegou esses casos ou não? Eu acho que a inverso a gente vê nos distritos, né? Quando o homem procura efetuar um registro, né, por violência sofrida por parte da esposa. Porque as mulheres também são agressivas, são violentas. Nós não podemos achar que as mulheres são totalmente boazinhas e os homens ruins. Obviamente, né? Talvez pela questão hormonal, cultural, essa conduta é mais característica diferente no homem, né? Mas a mulher violenta também. Quantos homens já nos procuraram na arranhada, já né? Aconteceu de homens procurando. Atendemos, sim. Aí encaminha para o distrito. Não é o caso da DDM. Geralmente, quando ele vai num distrito, ele é mal recepcionado. Não, né? O homem, cara. Companheiro da mulher. Tá vendo num polo oposto, né? Da fragilidade. A queda parece por estar num patamar. A queda é maior. Você não manda nem na sua casa. Doutora, também, em alguns casos que a gente pode observar, que como a lei dá um respaldo maior para a mulher, às vezes ela aproveita um pouco disso. E aí acontece essa questão dessa violência com o homem, porque assim, como eu estou mais respaldada, eu posso cometer alguns erros e ameaçar o moço, o rapaz lá, o marido, o companheiro, né, que seja, porque eu sei que eu tenho a minha segurança referente à lei. Mas isso é verídico, porque eu já vi acontecer. Com certeza. E a gente sente pela falta de estrutura da DDM. Porque, na verdade, quando colhemos um pedido de medida protetiva, nós deveríamos ter, no mínimo, a prova testemunhal. Sim. Mas nós não tem, né? É muito difícil, esse tempo não nos permite 48 horas. A delegacia está com 1000 inquéritos em andamento, né? Trabalhamos dentro de prazo, né? Então não nos permite, mas era importante a gente fazer essa diligência, só que não temos essa estrutura e os juízes acabam deferindo a medida e às vezes a gente vê que houve injustiça. Que na verdade era o homem quem cuidava dos filhos, levava na escola, alimentava, cuidava, pararana, e de repente tira esse homem de dentro de casa. E como que fica essas crianças? Infelizmente ocorre, né? É aí que ela usa essa força que ela acha que ela pode usar, né? Para poder ter aquilo que ela quer, sabe? Judia dessa criança, porque ela não tem a condição, nem psicológica, né? Às vezes, para cuidar daquela criança, e nem financeira. Enquanto o parceiro estava, tinha. Mas existe, não estou dizendo que são todos, obviamente. Eu acho que a lei, ela é ótima, é maravilhosa, tem que se manter. Mas tem as aproveitadoras, vamos dizer, né? As exceções, né, doutora? São as exceções. Que isso dificulta ainda mais o trabalho de vocês, né? Porque vocês não têm, no caso, as evidências, né, para poder realmente mostrar ao juiz que realmente aquele pedido não procede. Não deveria. O juiz vai pelos papéis, né, doutor? É muito difícil, né? Eu já, quando na época de faculdade, fui estagiário em cidade pequena. A dinâmica é outra, porque primeiro pela cidade pequena tem aquele negócio, né? Um fiscaliza o outro. Todo mundo sabe da vida, todo mundo conhece. Pro bem, pro mal, mas tem um lado bom, digamos assim, né? Mas a estrutura, por exemplo, você tem uma psicóloga, você tem um assistente social do juízo,
né? O juiz conhece, lembra muito mais dos casos. Eu já vi caso lá que né, de criança envolvia a família, e depois descobriu-se que a criança tinha mentido sobre, né, um caso de estupro lá. A mãe pegou, viu o padrasto na perna, aquela negócio da mídia, escola base, né? Foi lá, no final descobriu-se que elas queriam separar a mãe do padrasto para que voltasse com o pai. Só que aí o que acontece? O juiz olha lá, estupro de menor, mandou prender. O cara ficou um mês preso. Eu vi o juiz correndo para expedir mandado de soltura, porque o cara estava preso injustamente, estava na cadeia junto com, né, o pai de família. Então é complicado para você analisar. Por isso que a doutora falou, é essencial o olho no olho. Porque ainda mais, né, alguém que já tem experiência, já sabe de onde vem, né? Você vai ouvir, não é bem essa, não é bem assim. A viatura desloca, vai até o local, às vezes não encontra, tem que várias vezes, e aquela denúncia não procede. Então nós perdemos muito tempo quando muitas situações poderiam estar sendo resolvidas, né? Priorizadas. Doutora, nessa experiência toda aí de anos à frente da Delegacia da Mulher, a senhora pode lembrar algum caso emblemático aqui de Rio Preto que chamou muito a atenção da senhora, que a senhora ficou muito chocada de uma violência extrema? Eu sei que com o tempo, infelizmente, a gente vai estar amaciando de dar, ainda mais a senhora, de todo dia lidar com isso. Alguma coisa que indignou muito a senhora? Que você falou, meu Deus do céu. Acho que todos os casos chamam nossa atenção. Houve esse ano mesmo, né, o caso da vítima, Maribel, recebeu acho que mais de 30 golpes em seu corpo, né? Canivete, foi a coisa mais recente. Também no ano passado, salvo engano, retrasado, a mulher foi morta com a criancinha no colo. Né? Também eu cuidei desse caso. Mas teve uma situação que chamou muita atenção. A mulher estava grávida e foi golpeada com faca na barriga. Talvez esse tenha assim, marcado mais a minha história aí de 24 anos de DDM como delegada. Cada caso é um caso, né? Cada caso e chama a nossa atenção, né? A gente se sensibiliza. Porque não é aquela coisa, eu digo não, né? A culpa que se forma em torno da mulher é bíblica. Tá lá na culpa Eva. Lá no começo, né? Da nossa Desde história. lá. E ela é tão recente, né? É tão atual. Nos lares. Culpa-se por tudo. Né? Até porque queimou arroz enquanto estava dando banho na criança. Então isso aí tudo é muito forte, é muito pesado. E nós precisamos trabalhar nesse sentido. E eu acho que essas discussões, sabe? Eu acho que a lei da Maria da Penha pegou muito em razão do trabalho levado a efeito pela mídia. Né? Falando em mídia, foi feito um trabalho justamente muito bom em torno disso, eu gostaria né? de colocar na conversa, porque a própria lei Maria da Penha fala que os meios de comunicação têm que respeitar os valores éticos da família, evitando papéis estereotipados que levem à violência doméstica e familiar. Ela fala isso, a lei. Então, a nossa responsabilidade como meio de comunicação também não banalizar essa violência. Aí vocês vão abrir um podre meu, bem jovem, era meio noveleiro, né? E eu lembro, você lembra da Raquel, que era do tênis, do Dan Stuba, que o Dan Stuba ficou gravado, né, naquele papel. Ficou marcado. Né, do tênis. Muita atenção. A raquetada. Da raquetada, exatamente. Traduzir a realidade, né? Eu era mais não, mas assim, eu lembro de que uma novela que abordou mesmo a violência contra a mulher foi aquela, era Mulheres Apaixonadas. Isso. O que mais chama atenção, quando surgiu esse tema na novela, pareceu que estava se inventando a roda, como se aquilo fosse uma invenção da novela, como se não estivesse acontecendo. É um negócio que não acontece. Há 200, 300 anos, Sempre 400 existiu, anos, né? uma repetição, né? Mas foi muito emblemático esse personagem, essa figura trouxe assim a transparência, porque a violência contra a mulher era transparente, né? Você parece enquanto eu tô fazendo, visivelmente transparente. Visivelmente transparente, porque se via, mas não via. Se via, mas não se via, né? Se sabia, né, que o fulano tinha o bate na mulher, mas isso aí ninguém saía porque não, vai que sobra pra mim. Então foi dando essa visibilidade, foi trazendo. Isso foi muito importante, mobilizou, sensibilizou, né?
E hoje a gente tem aí Secretaria da Mulher, tem o CRAF, né, um trabalho muito bom, que deveria ser ampliado, que é o atendimento ao agressor. Como é que ele funcionaria? Hoje ele existe. O CRAF existe. É um atendimento voltado para a família. Para a família. Para a família, né, tendo como eixo principal o agressor. Isso. Porque se é em razão da droga, né, alcoolismo, ou algum problema de ordem psiquiátrica, neurológica, ele vai ter o devido encaminhamento, tratamento mesmo. Então é tirar aquela pedrinha que está no sapato. O que é que está atrapalhando a vida de vocês? Porque a gente vê aí, dentro desse machismo exacerbado, um ciúme doentio. Sabe, eu nunca me esqueço, uma moça que participou da minha juventude, era uma princesa e ela se apresentou na delegacia como uma bruxa, acabada que estava. Sabe, o marido apodou como profissional, era uma advogada formada em direito. Assugou, tirou tudo, a juventude, tirou a beleza? alma, tirou, sabe? Porque se ela abrisse uma janela e estivesse passando um indivíduo em frente à casa, ele golpeava com cabo de vassoura, achando que ela abriu porque ela sabia que aquele cara era muito doentio. E nós tivemos que usar assim de artifícios para retirar as crianças do lar. Na época nem tinha a Lei Maria da Penha. Mas nós os seguramos na delegacia para que a família retirasse as crianças, de 2 filhos, levasse para casa de parente, submetesse eles a tratamento. Depois eu soube que ele também aceitou o tratamento e melhorou, reorganizar a vida familiar. Mas era uma situação assim terrível, o jeito que aquela mulher apanhava. Porque às vezes a gente tem que ter um olhar também para os homens, né? Porque às vezes também está passando por uma situação difícil, um momento complicado, seja na droga, seja no psicológico dele ali, no dia a dia, do trabalho, e acaba se tornando agressivo. Eu acho que tem que ter esse respaldo mesmo do município, para poder encaminhar para aquilo que ele está precisando, um psicólogo, um assistente social, uma casa de recuperação, onde quer que seja, né? Até também porque um casamento, né, é muito simplista, né, Cidinha? A gente fala, não, separa. Pegou, já leva a mulher ali. É um patrimônio que o casal construiu juntos, né? Eu acredito que para uma delegada que todo dia trabalha com isso, quando reconcilia de uma forma positiva, é uma vitória, não é? É uma vitória, né? Meu Deus, nós valorizamos a família. A família é uma mãe, né? Não, por uma mulher, por mais que ela esteja confortável numa casa, separada desse agressor, é uma derrota pra gente, né? Pra tudo isso, esse trabalho social que vem sendo feito, né? Esses filhos que estão vendo aí, a referência masculina para o menino, como é importante. O amor do pai para a menina, que é muito apegada. Sim, não é? Você vê essa corrente rompida, isso aí realmente é sofrimento. Acarreta e esse resultado, que fique claro, porque às vezes as pessoas ouvem, né, o programa, vê o programa, no caso, e fica imaginando que o nosso propósito aqui é separar através da lei da Maria da Penha. Não é isso. Muito pelo contrário, é tentar resolver, ajudar, encaminhar para que isso não aconteça realmente, para que a família prevaleça. Tem uma lei recente, né, Jaque? Esse resultado positivo que a gente espera inicia-se com a denúncia. E nós temos uma iniciativa aqui da casa que trata justamente da denúncia, o 180, que facilita a denúncia e aí a gente chega nesse bom resultado que é as mulheres serem protegidas e a lei realmente ser efetivada. Vamos ver? O telefone para denunciar violência contra mulheres está estampado nas traseiras dos ônibus urbanos de Rio Preto. A fixação do 180 nos veículos cumpre lei da vereadora Karina Caroline. As mulheres que se encontram em situação de violência, a partir do momento que ela liga pedindo ajuda, essas pessoas vão encaminhar ela para as políticas públicas que os municípios estão desenvolvendo. No caso, São José do Rio Preto, nós temos o Centro de Referência da Mulher e também a DDM, que é a Delegacia para Mulheres. Essa é a intenção da lei, conscientizar, fazer com que as pessoas liguem e busquem ajuda e saiam dessa questão da violência. Cerca de 300 ônibus fazem parte do Sistema Municipal de Transporte Público. Todos eles devem ser adesivados com informações sobre o Disque Denúncia. O ônibus, ele circula a cidade toda e todos os olhos vão estar olhando, percorrendo as notícias. Todo mundo quer saber o que está escrito. Está parado atrás, para com o seu carro, você vai ter o ônibus atrás de você. Então, a ideia é essa, conscientização. Então,
Isso aí. Denunciar. 180. 180, doutora, é o pessoal vai para onde esse número do 180? Acaba chegando na DDM Acaba também. chegando na DDM. Chegando na DDM também. Chega onde tem que chegar. Chega onde tem que chegar. Isso. Estamos chegando ao final do nosso debate. Né? A gente gostaria de uma consideração final de vocês. Acho que foi produtivo. Eu acho que sim. Eu acho que do que fica dessa conversa toda é aquilo que nós já falamos da mulher ser duplamente vitimizada, triplamente ser vitimizada, e de tentar uma solução pro agressor também. Ele não faz isso porque ele também quer, às vezes é potencializado pelo vício, pela bebida, pela droga. E vou deixar mais um espaço para a doutora para ela repetir depois, nas considerações dela, o telefone e o endereço da DDM. Doutor? O que fica, acredito, pra gente, né, que acho que a mensagem que é importante passar é que a Lei Maria da Penha, ela vem trazer cidadania, né? Acho que é trazer a mulher, né, infelizmente, né, seria o ideal, o utópico seria que não se precisasse disso, mas já que precisa, então que a mulher saiba que tem os direitos, que tem as medidas protetivas, que ela não está mais sozinha, né? Então que a mulher, quando tiver o problema, procure os órgãos, né, competentes, a delegacia, e saiba que ela tem medida, sim, para se preservar. Eu acho que ela tem que ter essa confiança, realmente, de que onde ela for buscar essa ajuda, ela vai ter, né? E eu acho que Rio Preto é uma cidade bastante preparada para isso, né, doutora? Pelo que a senhora já falou e pelo que a gente acompanha. E isso também do agressor, né? Tem também um olhar diferente para eles, para que eles também possam se recuperar dessa doença, porque isso é uma doença, né? E ter família. E família é tudo que a gente pode ter de melhor na vida. É a família. Sem família a gente não chega e não há lugar nenhum, né? Quero ressaltar aqui, deixo, né, isso como uma mensagem, no sentido da mulher investir em si mesma, né? Não se deixar levar pela influência, né? Do seu amor. Porque no começo, né, tudo é muito bom, muito carinho. Aí ela acaba se anulando e vai criando